Ministérios. Ministro, ele foi ministro de umas três. Já foi ministro das Forças Armadas, inclusive. Da Aldo segurança, da Rebelo, ele tecnologia. está no poder há 30, 40 anos. Mas Aldo ele Rebelo falou que foi por isso que ele se desligou da esquerda, porque ele viu que a esquerda não estava conseguindo atender os anseios dele, e agora ele busca uma mudança sozinho aí, com esse discurso nacionalista. A iniciativa privada, né? Aldo Rebelo, cara, assim, desculpa. Meu, me diz aonde ele trabalhou na vida dele. Trabalhou mesmo. Vou valer. Ali tem história, hein? Qual é o ofício do Aldo Rebelo? Por favor. É uma vida dedicada ao brasileiro, à população, assim, né? Não, pô. Dedicada ao Brasil. Rapaz, o homem tem um livro da Amazônia, o homem rompeu a Amazônia inteira ali, velho. Entende do Brasil como ninguém, um verdadeiro brasileiro. Mesmo? Põe pra conversar com ele pra você ver se ele entende do Brasil. Que foi, Robertinho? Vai beber água? Não, não tem aqui. Então, nem o Robertinho tancou o que eu falei agora. Mas é verdade, eu penso isso, assim, eu gosto dele. Eu gosto dele assim como eu gosto de você. Eu gosto dele assim como eu gosto de você. Eu identifico bons brasileiros e eu fico chateado quando esses começam a discutir, brigar, coisa do tipo, né? Eu acho que a gente tá desperdiçando um material muito bom que a gente tem, que poderia ser usado em prol realmente da sociedade, do brasileiro, a gente ia conseguir fazer grandes mudanças, né? Mas essas mudanças é impressionante, porque esse sistema que a gente tá hoje não deixa a gente mudar, né? Você mesmo falou agora do INSS, né? O Rebelo fez parte do sistema? Fez. E eu? Também, você também tava em Brasília. Aí você tava em Brasília, você tava lá dentro, mas você não conseguiu. Enquanto eu tava lá não, dentro, mas por um tempo você tava no sistema, não tava? Eu tava gritando. Hã? Enquanto eu tava lá dentro. Não, você tava brigando pela mudança. Você tava brigando pela mudança. Rebelo, quanto tempo ele foi ministro? Ele foi ministro umas 3 vezes, não foi? Quantos casos de corrupção Aldo Rebelo pegou? Não sei. Nenhum. Não tem. Nenhum. Não pegou. Nenhum. Ele foi ministro da Defesa, ministro que mais que ele fez? No meio ambiente, né? Meio ambiente do esporte, né? Veja, você tem o direito de gostar dele, assim como tem gente que gosta do Ciro Gomes. O Ciro Gomes é maravilhoso. O Ciro Gomes, qual é o ofício do Ciro Gomes? A família do Ciro Gomes controla o interior do Ceará desde 1890. Sim. A minha família saiu de Sobral, a família do meu avô saiu de Sobral, quando a família dele teve uma seca brava lá, minha família saiu, a família dele controlava já a cidade. Se os Gomes, se os Ferreira Gomes fossem tão bons assim, Sobral seria um lugar maravilhoso. Então, assim, veja, eu sinto em dizer, as evidências, isso é o pensamento aristotélico. Não adianta eu falar que isso aqui é bom se o resultado final é o oposto do que está sendo esperado. Você coloca ácido com base, o resultado dá sempre o mesmo, sal e água. Não dá diferente, não dá purpurina. Você coloca o Aldo Rebelo, o resultado vai ser sempre ruim. O Aldo Rebelo é um cara muito rico. De onde veio o dinheiro do Aldo Rebelo? Por que a gente não viu isso quando colocamos o Bolsonaro? Que tava lá há 30 anos. Há 30 anos ele tava lá dentro de Brasília fazendo as mesmas coisas. Como que a gente esperava um resultado diferente? Eu posso responder por mim. Não posso responder por você. Sim. Eu tenho um profundo ódio da esquerda. Eu tenho um profundo ódio à corrupção. E o meu pecado, eu sou um pecador, o meu pecado é esse ódio, essa raiva. Eu tenho ódio, eu tenho raiva dentro de mim. Esse ódio me cegou. Eu me apeguei à esperança que havia de uma pessoa que prometeu de pé junto lutar contra tudo isso, mesmo que custasse o mandato dele. Você foi encantado, você caiu no canto da sereia. Pelo meu ódio. O meu ódio me cegou. Verdade seja dito, o que acontece? Como mentiam muito a respeito dele,
Eu fiz um due diligence, eu fui verificar. Ah, a casa que ele comprou era super... Não, a casa, quando ele comprou a casa dele na Barra, não tinha nada ali. Eu fui dar uma checada. Eu não verifiquei tudo, porque quando você mente muito, a verdade no meio da mentira, a Globo mente muito. Daí no meio da mentira tem algumas coisas que são verdade. Aí você dá um desconto, você fala, não deve ser. Eu não via sinais exteriores de super ricos. Eles viviam uma vida modesta. O Eduardo vivia uma vida muito simples. A esposa dele não tinha bolsa de 40 mil reais. Ele vivia uma vida muito simples. O Bolsonaro andava com um carro simples. Eles viviam numa casa, a casa dele na Barra, que é bem localizada, mas quando ele comprou, o preço estava ok, e a casa é uma casa de 200 metros quadrados. Decoração interna, uma decoração de azulejo, aquele branquinho simples. Então, eu não tinha visto, como hoje, você vê a casa do Flávio Bolsonaro, que ele comprou 3 anos depois que o pai virou presidente, a casa do Renan, onde o Bolsonaro mora, todos esses sinais de riqueza, jet ski, iate, viagem, sabe? Isso não havia. E quando eu e o Arthur viajamos para a Ásia com os 4 Bolsonaros, eu e o Arthur, a gente foi de business, a gente pagou a nossa passagem, eles foram de econômica. Eu paguei um quarto para mim, o Arthur pagou um quarto para ele, os Bolsonaro dividiam o quarto. Será que foi tudo fachado o tempo inteiro? Ou eles ficaram muito ricos depois que o Bolsonaro chegou à presidência? Eu acho que eles ficaram muito ricos rapidamente depois que o Bolsonaro chegou à presidência. Essa é a minha opinião. Antes beliscavam, tem fortes indícios que eles beliscavam. Mas essa beliscada não conseguia distorcer, mudar as feições, entendeu? Não é que o cara era um mega deslumbrado, como é hoje. Ele era parte do arroz, né? Ele não era o que roubava mesmo. Podia roubar, mas se roubasse, roubava pouco. Ele era o arroz ali. Se tivesse uma oportunidade, ele servia. Isso sim. Os Bolsonaro, o que eu acho que são os Bolsonaro? Eles são os oriundos, eles são teu vizinho aí, cara. Os Bolsonaro são seu vizinho, cara. Eles nunca vão invadir sua casa, só vai pegar sua carteira se você tem vizinho oriundo? Você não tem vizinho descendente de italiano? Você não teve amigo na escola que era descendente de italiano, que tinha nome? Sim, provavelmente. Como é que os oriundos, como é que os descendentes de italianos são? Fala muito, bate na mesa, fala alto. Mas é engraçado, é gente boa, tal. É gente normal, sai para comer pizza, tem o trabalho dele. Só que quando você vai para Brasília, você tem muita tentação. As pessoas se corrompem em Brasília. Em Brasília, eles vão ou tentar te corromper ou tentar te chantagear. Ou tentar te corromper com mulher, com droga, com dinheiro, seja lá com o que for. E se não der certo, vão te ameaçar. Vão falar, você isso, você aquilo, ou vão te ameaçar fisicamente, ou a você ou as suas famílias. Se isso acontecesse comigo. Então, veja, os Bolsonaro, para mim, eles se corromperam. Eles não eram como o Lula. O Lula, para mim, é uma entidade, é um cara realmente que nasceu para fazer o mal. O Lula é uma pessoa que, para mim, nasceu com um desvio. Ele tem todo o potencial, porque ele sofreu quando ele era pequeno. Pô, o meu avô paterno foi para campo de concentração. Não tem um escândalo, nunca deu chapéu em ninguém, nunca enganou ninguém, nunca fez mal para ninguém. E pelo contrário, ele era muito generoso. Eu falava, avô, por que você é tão generoso? Porque muitas vezes me salvaram durante a guerra, eu não tinha nem como dizer obrigado, porque é assim, muito rápido. Então é a forma que eu tenho para agradecer. Agora, o Lula, ele fala do calango, que eu comi o calango. É mentira que ele comia o calango. É mentira. Sabe por que é mentira? Porque ele foi para Santos com 7 anos de idade. E em Santos não tem calango. Então esse calango que ele comeu, que ele fala tanto, não tem. E ele é rico há 60 anos. Então eu tenho uma... Você acha que o Lula já é rico desde a época do sindicato ali? Que ele era sindicalista? Quando ele era sindicalista, ele já estava rico já? Logo no sindicato, nas greves, tudo isso, você tem presentes, você tem... A remuneração dele já era bacana ali. Ele já estava farmando ele já ali. Era uma pessoa importante. Vamos lá, hipoteticamente, não estou falando que é o caso do Lula, mas hipoteticamente, pelo mundo, existe, ou no sindicalismo,
essa coisa do líder sindical, provavelmente não é no caso do Brasil, porque o Brasil não é tão corrupto assim, mas o sindicato, ou o sindicalista, aqui nos Estados Unidos, por exemplo, tem muito de máfia. Ele faz a greve e chega para o dono da fábrica e fala assim, ó, para acabar a greve, você tem que dar um aumento de 3%, mas para mim é uma mala de dinheiro. Para mim é um carro. Então, hipoteticamente, cada vez que tinha uma greve ali da Ford, imagina, não aconteceu isso. Eu sei, isso é só nos Estados Unidos, aqui não é assim não. Eu já vi falar que aqui não é assim mesmo, não. Então, cada um dos líderes sindicais saíram com um Corcel 1 nas greves da década de 70, ou da Volkswagen saíram com Fusca, ou depois ia ganhando mais coisa de outras. Então é isso, gente. Felizmente, no Brasil, isso não aconteceu. O Lula, provavelmente, o patrimônio que ele vive como um nababo hoje em dia é tudo fruto do quê? Eu não consigo imaginar. Me fala uma coisa, a gente tá falando de sindicato. O que é essa associação? Porque parece que nessa fraude que teve do INSS, de alguma forma tinha um sindicato